pessoal, meu nome é Felipe Teles, sou professor multiplicador do Núcleo de Tecnologias Educacionais de Coxim, Mato Grosso do Sul. Essa videoaula vem auxiliar aos Projetecs no correto preenchimento do Inventário Tecnológico 2014. Fizemos uma planilha cujas respostas já se encontram pré-definidas, né? Aqui, como vocês podem ver, caso tenha alguma resposta que não se encontra aqui neste inventário, neste arquivo, vocês podem adicionar essa resposta no campo aqui de validação de dados, que foi feito como validação de dados. Por exemplo, quantidade, a validação de dados está dentro dessas células aqui, que se encontram aqui na planilha 2, aqui dados, ok? Isso para o Office 2010. Para o Office 2007, a planilha de dados de vocês vai estar na terceira página da primeira planilha, certo? Então é só clicar lá e fazer a modificação. Para os arquivos do Linux, ou seja, Calc, essa validação de dados pode ser digitada no próprio campo da célula. Vocês vão chegar na célula e vão digitar e vão dar OK. Para o Word isso não funciona, então vocês têm que mudar lá na validação de dados. Se tiver alguma resposta que não contenha já na nossa pré-definição aí. Tá, então vamos lá, aqui vamos escolher a cidade, escola, tá? Número de sala, quantidade de sala que tem, que os alunos frequentam, ou seja, as turmas frequentam. Então sala que está ociosa, que não é destinado a aluno, é destinado a ser uma dispensa, por exemplo, ou outra finalidade, não é para ser contada, somente as salas que são usadas pelos estudantes. Aqui no item 1, quantidade de computadores da STE. Vamos dar um exemplo. Se a STE tem 6 computadores que foram adquiridos pela sede no ano de 2007, por exemplo, como que eu vou colocar o restante dos computadores que existem na STE? Se a STE tem 36 computadores, ou nesse caso aqui, 24 computadores, seria mais 18, que é do pregão 83/2008, do ano de 2009. E depois, para entendermos que não tem mais computadores, selecionar um X aqui e deixar preenchido com X. Então tudo que vocês não precisarem preencher, vocês vão colocar X. Por exemplo, aqui em estabilizadores, a primeira etapa, e depois vão preencher com X, indicando que não tem mais equipamentos na STE provenientes de nenhuma aquisição. Isso para todos os itens. Então, pessoal, assim por diante, vocês vão colocar caso tenha mais de uma forma de aquisição em relação aos materiais encontrados aqui na STE, tá? Então, essa forma de aquisição, esses outros campos aqui, é caso você tenha um objeto, vários objetos que foram adquiridos de forma diferente. Se passar de 3 aquisições diferentes, vocês podem abrir um campo aqui, escrever observação e colocar, da onde veio o objeto. Coloca um item, o número do item, o objeto e sua forma de aquisição aqui embaixo. Vamos para os casos que dão mais problema na hora do preenchimento tecnológico. Impressora multifuncional. Antigamente nós não tínhamos aberto o campo para scanner e impressora multifuncional. Agora temos, O pessoal tinha uma dúvida a respeito do scanner. Se a impressora funcional contava como scanner. Então você vai contar somente se tem uma impressora, você põe a impressora. Se tem um scanner, você vai contar um scanner, tá? Não é o scanner da impressora multifuncional, é um scanner separado. Aqui, quantidade de switch na STE. Alguns Projetecs têm dúvidas sobre o que é switch, então vou deixar uma imagem ilustrativa. Rack. Como vocês podem ver o que é rack, o que tem na STE. Pet Panel, tá aí também. Aqui, por exemplo,
Quantidade de fone de ouvido. Coloquem somente a quantidade de fone de ouvido que tem realmente na STE. Okay? Quantidade de caixinhas de som, aquelas caixinhas de computador, quantos que tem. Não é aquela caixa grande amplificada, é caixinha de som para computador, que fica na mesa do computador. Webcam, lembrando que os kits, né? Se vocês forem olhar alguns kits, se eu não me engano, esses 3 aqui vêm com webcam. Tá? Então vocês vão ter que estar observando isso. Quantidade de cadeira na STE. Então, vamos colocar a quantidade. Por exemplo, eu tenho 10 cadeiras que foram adquiridas pela sede e são almofadadas. Tenho mais 20 cadeiras que foram adquiridas também pela sede, porém elas são aquelas de ferro e plástico. Aquelas que são armação de ferro, o assento e encosto de plástico. Tá? E tem também algumas escolas, né, que adquiriram uma banqueta, que é aquela de ferro, uma banquetinha que não tem encosto. Então, temos essas 3 opções. Se houver mais opções, vocês novamente relembro, coloquem no campo abaixo aqui, observação. Ok? Quantidade de mesas, pequena e grande, mas às vezes a STE tem mais de um tipo de mesa. Então vocês vão ver, se tiver mais de um tipo de mesa, vocês vão colocar. Em relação a uma mesa e outra, se é grande ou pequena, vocês vão contar e vão fazer essa diferença. Se é tudo igual, você pode colocar, por exemplo, tudo grande. Se cabe um kit de computador com 2 monitores, teclado e mouse, a gente pode dizer que é uma mesa grande. Ok? Armários na STE. Se ele vai pôr a quantidade de armário aqui. Se o armário for do mesmo tipo, você põe 2 armários, adquirido pela sede, por exemplo, de ferro. Se for 2 armários, só que um é de madeira, você põe um armário de ferro, adquiridos pela sede, por exemplo, e no ano tal, e um armário adquirido pela PM, por exemplo, de madeira. Quantidade de quadro branco na STE. Então vocês vão pôr a quantidade, forma de aquisição e o tamanho. Aqui vocês vão ter que escrever 1 por 2 metros, por exemplo. Tá? E o ano que esse quadro branco foi adquirido. Se tiver mais de um, vocês vão continuar preenchendo aqui. Quantidade de aparelhos de ar-condicionado na STE. Então, quantidade de aparelho, forma de aquisição, modelo, se é de janela, split ou outros, e quantidade de BTU. Tá? O máximo que eu vi no STE são 2 ar-condicionados. Tem algumas STE que tem ar-condicionados que não estão funcionando, que ganharam um de 30 mil BTU. E esses que não estão funcionando, se não estão funcionando por razão de estar quebrado ou que já era para ter dado baixa, nem precisa colocar no inventário tecnológico. Se ele está lá só tampando a parede. Pessoal, como vocês podem perceber, o inventário tecnológico dispõe de 2 páginas da planilha Excel ou do cálculo que seja. Então, aqui apenas é uma continuação, tá? Só que a gente separou aqui na primeira página só objetos da STE, né? E aqui alguns objetos de outras partes da escola, como direção escolar, biblioteca, coordenação. Tá? Aqui vocês vão preencher da mesma forma, tá, ok? Aqui esses objetos às vezes ficam na STE, às vezes ficam na coordenação, vocês vão preencher da mesma forma. Metragem da sala, isso deu problema no inventário passado. Porque alguns Projetex mediram, não sei como, pegaram informação com alguém e colocaram simplesmente aqui que a sala mede 5 por 4. Uma sala não mede 5 por 4. Tá? Então, vamos observar bem, pegar uma trena, preciso fazer essa medição da sala. Se você já fizer, é só pegar do inventário tecnológico passado. E aqui coloca aqui, multiplica e põe metros quadrados aqui para nós. Ok? Finalizando, então, se a STE tem alarme, sim ou não, como que foi adquirido e o ano que foi instalado. Grades na janela e grades nas portas, tudo
da mesma forma, tá? E se a escola tem agente patrimonial, sim ou não? Lembrando que esse preenchimento tem que ser bem criterioso, que ele já é visando a passagem de governo. Então, por exemplo, aqui, vocês têm que se informar junto à Secretaria de Direção Escolar de onde provém realmente esses objetos. Procura a nota fiscal desses produtos, desses equipamentos, para estar fazendo o correto preenchimento. Tá, ok? Alguma dúvida ou alguma sugestão sobre o inventário tecnológico, vocês podem estar mandando no meu e-mail aí ou ligando aqui no NTE. Desde já agradeço a atenção de todos. Até uma próxima videoaula.